Fala pessoal, aqui é Guilherme Soares e eu gostaria de deixar uma palavra para você aqui sobre o seguinte tema: melhor coisa é dar do que receber. Hoje eu estava meditando pela manhã em 1 Samuel, quando aquele trecho onde Davi ele se encontra ali, ele está ali sitiando as terras de Nabal, ali no próximo ao Monte Carmelo, e o exército de Davi, em torno de 600 homens. É aquela época que Davi estava fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi, né, por ciúmes, por inveja. Davi arrebanhou um exército aí de endividados, de pessoas abandonadas ali, que encontraram com ele na caverna de Adulão, e ele estava nesse trajeto, e eles haviam ocupado uma região limítrofe com as terras de Nabal. Nabal era um cara muito próspero, tinha muita grana, muitas propriedades, gado. E aquela época que Davi chegou ali e estava convivendo com os pastores de Nabal, chegou o momento da tosquia. As ovelhas estavam sendo tosquiadas naquele momento. E a tosquia ali representava um momento de muita abundância. Era a hora que eles iam realmente colher os frutos de todo o trabalho, ia ter festa, todo mundo ia se orgulhar, ia ter aquele tempo de confraternização, muita abundância. Porém, Davi estava passando fome com o exército dele, estava todo mundo em necessidade, estava muito difícil a situação, eles não tinham mais recursos, ele tinha que alimentar 600 homens, e aí Davi reúne 10 caras dele ali de confiança e envia para Nabal, falou: Nabal, eu sou Davi, filho de Jessé, eu estou aqui ao lado da sua propriedade, pergunta aí para os seus pastores, para os seus funcionários, né? Eu tenho ajudado aqui a proteger a sua região, não fiz nenhum mal contra você, teria condições, você pode me abençoar, você pode me oferecer algo, né? Eu tenho um exército aqui, a gente está com necessidade, a gente precisa de alimento, precisa de alguma coisa, o que tiver na sua mão que você puder nos dar. E Nabal, o próprio nome dele significa maldoso, um homem muito carrancudo, e era exatamente, o nome dele significava a personalidade dele. Então Nabal, naquele momento, ele simplesmente ignora, né? Ele dá um recado para os funcionários de Davi, para os soldados de Davi, ele falou: quem que é Davi? Quem que é esse filho de Jessé? Nunca te vi, nunca te conheci, né? Então some da minha frente, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com seus problemas. Então naquele momento Davi fica irado, né? Quando ele recebe aquela notícia, ele fica irado, ele se prepara para poder se vingar daquela situação. Ele vai com os exércitos, vai com os exércitos dele ali contra Nabal. Porém, um fato interessante acontece: um soldado, um dos criados ali de Nabal, escutou aquela conversa e correu em Abigail, que é a mulher de Nabal. Abigail, o contrário de Nabal, era uma mulher muito sensata, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Então o que esse soldado contou? Falou: Abigail, eu vou ouvir a conversa de Nabal, do meu patrão, com o pessoal de Davi, com os servos de Davi. Né? E Nabal tratou muito mal os servos de Davi, e com certeza esses caras vão vir aqui e vão se vingar. Né? Então vamos tomar alguma providência. E nessa hora Abigail, muito sábia, ela, sem que Nabal tomasse conhecimento, ela reúne ali, ela pega os jumentos, enche de vinho, de pão, de mantimento, e vai ao encontro de Davi. Davi já estava vindo com o exército para poder atacar Nabal. E naquele momento, Abigail, ela encontra ali com o exército de Davi, ela se prostra diante de Davi, se humilha diante dele e oferece ali aquilo que Nabal não fez, né? Toda aquela oferta, aquela contribuição que Nabal poderia ter feito, Abigail vai lá e se humilha e aplaca a ira de Davi. Né? De uma certa forma, ela aplaca a ira de Davi e Davi retorna. Aí a situação aparentemente se resolve, porém Abigail volta para casa e conta o fato para Nabal no dia seguinte, porque Nabal tinha enchido a cara naquele dia lá, estava cheio de vinho. No dia seguinte, quando ele fica sóbrio e fica ciente da situação, Abigail vai lá e relata para ele o que ela tinha feito, né? Toda a situação que ela tinha feito para poder aplacar a ira de Davi. E aquilo ali vem como se fosse uma flecha no coração de Nabal. E aquilo ali aplaca, parece que endurece o coração dele, de uma forma que alguns dias depois,
Nabal, ele vem a falecer, ele morre, né? Ninguém matou, a gente não, né, não sabe precisar exatamente o que aconteceu com Nabal, mas aquele homem, né, todo aquele rancor, todo aquele egoísmo, toda aquela coisa de se fechar, ele diante daquela situação, diante do ato da mulher dele ter feito aquilo, de alguma forma, ele morre, ele vai ao fim, ele vai à falência. E o tão interessante que aí Davi, chega uma oportunidade, então, que Davi toma Abigail como esposa. Então, Abigail, que era aquela mulher que estava subjugada diante de um marido completamente maldoso, cruel, egoísta, né? Davi pega essa mulher e faz dela a sua esposa. Tá? Eu queria compartilhar com você um provérbio que tem tudo a ver com isso, né? E tem a ver com os princípios bíblicos a respeito do dinheiro. Então, muitas vezes Deus tem falado muito comigo a respeito de prosperidade, do dinheiro no contexto da palavra de Deus. E aqui a gente vê muito isso, como que Nabal entendia os recursos dele, como que ele não visualizava a prática da justiça. Vendo alguém passando necessidade, ele tinha muito em abastança, porém ele escolheu guardar tudo para si. E aquilo levou ele à morte. Todo aquele egoísmo, tudo aquilo que ele guardou, acumulou para si mesmo, se tornou contra ele mesmo. E tem o provérbio de Salomão, aqui no capítulo 11, verso 24, fala: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, esse provérbio relata claramente esse fato que aconteceu. Então, tudo aquilo que a gente retém, eu quero trazer isso para a sua vida, eu trago isso para a minha vida também. Quais são as oportunidades que muitas vezes eu tenho tido recursos, vejo uma situação, uma oportunidade de praticar a justiça, de compartilhar, de trazer equilíbrio. Não, eu retenho aquela situação. Então, esse recurso que eu guardo a mais, né? Tudo aquilo que eu retenho mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Foi o que aconteceu com Nabal. Ele tinha abundância, ele tinha fartura, mas aquela era a hora de ele exercer a contribuição, de ele exercer o amor ao próximo, de ele praticar a justiça. Realmente, um princípio bíblico, melhor coisa, mais bem-aventurado é dar do que receber. Disse Jesus e está ali previsto em Atos também. Então, se você quer prosperar, e eu também, um dos princípios bíblicos que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia é a contribuição, é praticar a justiça. Muitas vezes, quando a gente fala de finanças, a gente faz muita projeção para o nosso próprio enriquecimento, né? Como que eu vou ganhar mais, vou gastar menos, vou fazer investimentos, certo? Então, a gente pensa muito no meu ganho, no meu resultado. E aqui a gente percebe exatamente isso, não adianta nada. Nabal era um cara muito empreendedor, a gente percebe, tinha vários funcionários, tinha uma fazenda que lhe dava muitos recursos, ele era próspero, era empreendedor, porém, faltou um princípio na vida dele que foi fatal, que foi fundamental para a sobrevivência dele. Então não adiantou nada toda a inteligência de Nabal, não adiantou nada ter o controle e aferir muitos recursos, de ter uma fazenda cheia de gado, de ter investimentos, sendo que na hora que ele foi provado, na hora que veio, talvez na fraqueza dele, né, veio uma provação para que ele pudesse superar, ele falhou. Foi a hora que ele reteve, que ele guardou, que ele desprezou o próximo. Então ele descumpriu ali um princípio básico da palavra de Deus, e esse princípio ele permanece na nossa vida financeira, ele é fundamental na nossa vida financeira. Então quero te trazer essa chave hoje para você, é uma chave para a minha vida também, para eu colocar em prática na minha vida hoje. É um texto que eu estava meditando hoje a respeito disso, né? Então quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Pense nessa promessa. Mais e mais vai ser acrescentado na sua vida se você exercer esse ato de dar liberalmente. Porém, aquele que retém acima do que é justo, ser-lhe-á tudo por perda. Que você possa realmente exercer essa palavra, exercer a prática de dar liberalmente, né? E em seguida, o outro versículo, logo na sequência, fala assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber
será descedentado. Se você é generoso, você vai prosperar na sua vida. Ok? Eu quero te desejar, boa sorte, que Deus te abençoe. Eu sou Guilherme Soares. Fique com Deus.